Olá pessoal, eu me chamo Reinaldo e vamos dar sequência ao nosso curso para o concurso da MGS. E a aula de hoje nós vamos falar sobre as grandezas e medidas. Nessa primeira parte nós vamos falar sobre os números e as grandezas proporcionais. Vamos entender a diferença entre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Vamos falar de razões e proporções e a divisão proporcional, tendo aí como exemplo alguma questão passada da prova. Tudo bem? Então vamos começar a aula de hoje. Vamos lá! Grandezas e medidas. Quais os tipos de grandezas que existem? São as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. E qual que é a diferença entre essas duas grandezas? Então, olha lá, pessoal, grandezas diretamente proporcionais. O que é isso? Por exemplo, se 1 litro de gasolina custa R$ 5,80, 2 litros dessa mesma gasolina vai custar quantos reais? Se eu estou dobrando o número de litros de gasolina, eu vou ter que dobrar o valor, o preço que eu vou pagar. Então, o dobro de 5,80 é quanto? R$ 11,60. É ou não é? Se eu comprar 3 litros dessa mesma gasolina, pessoal, quanto que eu vou pagar? O triplo do valor de 1 litro de gasolina. Não é isso? Então eu vou pagar quanto? R$ 17,40, que é a mesma coisa que o triplo de 5,80, é ou não é? Vamos fazer aqui do lado para você ver, ó. 5,80 vezes 3, 0 vezes 3, 0, 3 vezes 8, 24, vão 2, 3 vezes 5, 15 com 2, 17,40. Beleza, pessoal? Então, olha lá, grandezas que eu falo que são diretamente proporcionais, elas se comportam desta forma. Se eu aumento a quantidade de produto, eu vou aumentar o valor que eu vou pagar. E isso, pessoal, não serve apenas para quantidade de produto e de preço de valor. É para qualquer coisa. Uma grandeza é diretamente proporcional à outra quando eu aumento uma, eu aumento a outra. Então, se eu diminuo uma ou diminuo a outra. Olha lá, se eu diminuir, ó, ao invés de 3 litros, eu colocar 1 litro, o que acontece? Eu vou pagar menos, não é isso? Então, se eu compro mais gasolina, eu pago mais. Olha lá, mais. Se eu compro mais gasolina, eu pago mais. Se eu compro menos gasolina, eu vou pagar menos por essa gasolina. Então, isso é o comportamento das grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos dar uma olhada nas grandezas inversamente proporcionais. A gente já consegue perceber qual que vai ser essa diferença, então. As grandezas inversamente proporcionais, ó, inversamente. Vamos supor que eu quero sair de uma cidade A em direção a uma cidade B. Beleza? Se eu fizer essa viagem a uma velocidade, por exemplo, de 30 km por hora, eu vou gastar um determinado tempo. Vamos imaginar que esse tempo seja de 12 horas. Agora, se eu fizer essa mesma viagem a uma velocidade de 60 km por hora,
qual que vai ser o tempo que eu vou gastar? Olha bem, pessoal, se eu aumentar a velocidade, significa que eu vou mais rápido, não é isso? Se eu vou mais rápido dessa cidade A até a cidade B, significa que o tempo vai ser maior ou menor? O tempo vai ser menor, né? O tempo de viagem vai ser menor, porque eu estou indo mais rápido. Vamos supor que esse tempo seja de 9 horas. Se eu fizer essa mesma viagem a uma velocidade de 90 quilômetros por hora, eu estou aumentando a velocidade do carro. Significa que o tempo que eu vou gastar vai ser um tempo menor. Por exemplo, 6 horas. Se eu fizer essa viagem a uma velocidade de 120 quilômetros por hora, o tempo vai ser menor ainda. Vai ser de 3 horas, por exemplo. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Que existem as grandezas inversamente proporcionais, assim como existem as grandezas diretamente proporcionais. E qual que é a característica principal de grandezas que são inversamente proporcionais? São grandezas que se comportam dessa forma. Se eu aumento uma grandeza, eu diminuo a outra. Olha lá. Se eu aumento a velocidade em um carro, quando ele está fazendo um determinado trajeto, eu diminuo o tempo de chegada, né, do lugar que eu estou indo até esse outro lugar, né, até esse destino. Tudo bem? Então, aumenta a velocidade, diminui o tempo. Resumindo, pessoal, GDP, grandezas diretamente proporcionais. GIV, grandezas inversamente proporcionais. Significa que se eu aumento uma, eu aumento a outra. Ou se eu diminuo uma, eu vou diminuir a outra. Grandezas diretamente proporcionais. Já as grandezas inversamente proporcionais, se eu aumento uma, eu diminuo a outra. Ou se eu diminuo uma, eu aumento a outra. Tranquilo, pessoal? Isso é grandeza inversamente ou diretamente proporcional. Tudo bem? Razão, pessoal. Razão nada mais é que uma fração. Razão é a mesma coisa que fração. Quando eu falo com vocês, uma fração 2/3, significa que uma razão é esta fração, por exemplo, onde eu tenho um número em cima, que é o numerador, e um número embaixo, que é o denominador. É a mesma coisa que eu falar com vocês assim, ó. Qual a razão entre o número de pessoas de uma escola que trabalham como professores e o número de pessoas dessa escola que são alunos? Qual é a razão? Então, vamos supor, por exemplo, que o número de professores dessa escola seja igual a 40, ok? O número de alunos dessa escola seja, por exemplo, 1.500 alunos. Aí eu pergunto para vocês, qual a razão entre o número de professores e o número de alunos dessa escola? Olha bem, eu vou escrever 40 sobre 1.500. Ok? Agora, cuidado com a ordem que eu falo. Olha bem como eu perguntei. Qual a razão entre o número de professores e o número de alunos dessa escola? Olha bem o que eu falei primeiro. O número de professores, então ele vem em cima na fração, lá no numerador. Depois que eu falei o número de alunos. Porque se eu falasse o contrário, olha bem, qual a razão entre o número de alunos dessa escola e o número de professores? Então seria 1.500 sobre 40. Tudo bem, pessoal? Então, aprendido isso, a gente tem que relembrar que se essa fração for redutível, eu preciso simplificá-la.
E daqui a gente já bate o olho e já vê que sim. Olha lá, eu já tenho aqui o 40 que termina em 0 e o 1.500 que termina em 0. Então eu posso simplificar 0 com 0, que é a mesma coisa que dividir por 10. Né? 40 dividido por 10 é 4. 1.500 dividido por 10 é 150. Tudo bem? Ainda dá para simplificar mais, olha lá. O 4 e o 150 não são pares? Então eu posso dividir isso aí por 2. 4 dividido por 2 é 2. E 150 dividido por 2 é 75. Tudo bem, pessoal? Agora essa fração ficou irredutível. 2 sobre 75. Eu já sei que o inverso de 2 sobre 75 é 75 sobre 2. Então vocês perceberam que muda? Se eu falo a razão de número de professores por número de alunos, o número de professores vem em cima e o número de alunos vem embaixo. Se eu falo invertido, se eu falo qual a razão entre o número de alunos e o número de professores, o número de alunos é que vem no numerador em cima e o número de professores vem embaixo, no denominador. Tudo bem? Então, lembrando, né, e recapitulando, razão é a mesma coisa que fração. Vamos dar uma olhadinha aí, ó, nessa questão como exemplo. Em um concurso, existem 1.600 vagas para soldado bombeiro militar combatente e 400 vagas para bombeiro militar guarda-vidas. Aí vem a pergunta, olha lá. A razão entre o número de vagas para guarda-vidas e o número de vagas para soldado militar combatente é de... Pessoal, o que ele falou primeiro? A razão entre quem? Entre o número de vagas para guarda-vidas, então vamos colocar aqui, ó, G, e o número de vagas para soldado militar combatente, então sobre S. Olha lá, tá vendo? Então ele falou primeiro guarda-vidas e depois soldado militar combatente, né? Então a razão é G sobre S. Vamos pegar esses valores? Olha lá. Em um concurso existem 1.600 vagas para soldado bombeiro militar. Então esse 1.600 está onde? Está embaixo. Né? Embaixo no denominador que está o soldado militar. E 400 vagas para bombeiro militar guarda-vidas. Olha lá. 400. A razão entre o número de vagas para guarda-vidas em cima, que é 400, não é isso? Olha lá, que ele falou em 400. E embaixo, o número de vagas para soldado militar combatente. A gente percebe que é possível simplificar, olha lá. Divido por 10 primeiro, cortou um zero em cima e um zero embaixo. Dá para dividir de novo por 10, olha lá. Tem um zero em cima e um zero embaixo. O que sobrou? 4 sobre 16, não é isso? Aí você vai lá na resposta e não encontra o 4 sobre 16. Por quê? Porque ainda é possível simplificar essa fração. Né? Eu posso dividir em cima e embaixo por 4. Olha lá, 4 dividido por 4 é 1. E 16 dividido por 4 é 4. Não é isso? Então, a razão entre o número de vagas para guarda-vidas e para soldado militar combatente é de quanto? É de 1/4. Resposta é a letra B. Proporção. Pessoal, proporção é uma igualdade entre frações. Ou seja, é uma igualdade de razões. Não é isso? Então, se eu tenho uma razão 2/3, isso vai ser igual ao quê? A 4/6. Quando eu falo o 2/3 isolado, eu tenho uma razão. Quando eu falo o 4/6, essa fração isolada, eu tenho uma outra razão. Agora, quando eu falo uma igualdade de razões, né, uma igualdade de frações, eu tenho uma proporção. Então, proporção é uma igualdade de duas razões. Tudo bem? Olha esse exemplo aí. Olha lá, ó.
O município de Juriti, no Pará, tem 35 mil habitantes. Ah lá, ó. A razão entre o número de habitantes que moram na cidade e os que vivem nas diversas comunidades ao seu redor é igual a 2/5. Quantos são os habitantes do município de Juriti que moram na cidade? Então, olha lá, o município de Juriti, no Pará, tem 35 mil habitantes. Então, a gente pode escrever o seguinte, ó, o total é 35 mil habitantes que moram aonde? Que moram nesse município de Juriti, no Pará. Aí ele me fala que a razão entre o número de habitantes que moram na cidade e os que vivem fora da cidade, ou seja, nas diversas comunidades ao seu redor, é 2/5. É isso que ele está me falando. Tranquilo? Quantos são os habitantes do município de Juriti que moram na cidade? Pessoal, percebam bem essa razão aí, ó. O C, ele está diretamente ligado a quem? Ao 2. E o F, que são os habitantes que moram nas redondezas, né, nas diversas comunidades aí da cidade, né, de Juriti, está ligado com quem? Está ligado com um 5. Beleza? Agora, pessoal, eu vou fazer um método aqui para você ficar ligado, para você não esquecer. Se C está ligado a 2, significa que o número de habitantes que moram na cidade é múltiplo de 2. E os que moram nas comunidades ao seu redor é múltiplo de 5. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Macetim, a gente adiciona um K. E esse K é chamado de constante de proporcionalidade. Por quê? Porque o número de habitantes da cidade vai ser um múltiplo de 2. E o número de habitantes que moram fora da cidade vai ser um múltiplo de 5. E qual que é o total de moradores dessa cidade? De 35 mil? Então eu posso falar o quê? Que 2K mais 5K é igual a 35 mil. Olha lá, ó. O número de habitantes que moram na cidade e o número de habitantes que moram nas redondezas tem que ser igual a quanto? A 35 mil. Se o número de habitantes que moram na cidade é múltiplo de 2 e o número de habitantes que moram nas redondezas é múltiplo de 5, então se eu somar o número de habitantes, eu vou ter que encontrar o quê? O total, né, da população. Então é só a gente fazer essa expressãozinha aí, ó, essa equação. Quanto que é 2K mais 5K? É 7K. 7K é igual a quanto? 35 mil. Daqui eu tiro que K é igual a 35 mil dividido por 7. Então, o K vai ser igual a quanto? 35 dividido por 7 não é 5? Com mais 3 zeros. Então, o K, essa constante de proporcionalidade, é igual a 5 mil. Tudo bem, pessoal? Agora vocês têm que tomar muito cuidado. Olha o que está te esperando para marcar lá na letra A. Os 5 mil, não é isso? A pergunta não é qual é a constante de proporcionalidade. A pergunta é quantos são os habitantes do município de Juriti que moram na cidade? Na cidade, não são os múltiplos de 2? Então, o que eu tenho que fazer? Não é 2K? Então, eu tenho que pegar o 2 e multiplicar pelo K que eu encontrei. Quanto que é 2 vezes 5 mil? É 10 mil. Não é isso? Então, o número de habitantes que moram na cidade equivalem a 10 mil habitantes. Letra B. Percebam bem, o número de habitantes que moram nas redondezas não é múltiplo de 5? Quanto que é 5 vezes 5 mil? 25 mil. Quando você soma os 10 mil com os 25 mil, dá exatamente quanto?
o total de habitantes, 35 mil. É isso? Mas a pergunta desse problema foi qual? Quantos são os habitantes do município de Juriti que moram na cidade? Divisão proporcional. Pessoal, um número ele pode ser dividido em partes diretamente ou inversamente proporcionais. Tudo bem? Como que a gente vai ver isso? Bom, visto que a gente já sabe a diferença entre grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, vamos para um exemplo. Olha lá. Paulo recebeu seu 13º salário no valor de R$ 1.800 e dividiu aos seus 3 filhos de forma diretamente proporcional às suas idades. Se as idades dos filhos de Paulo são 8, 12 e 20, então é correto afirmar que... Pessoal, lembra que a gente já fez essa questão lá na primeira aula, quando a gente estava falando de números naturais, que também envolve isso daí? Por ser grandezas diretamente proporcionais, a gente já conseguia verificar, já conseguia fazer isso lá na primeira aula, que a gente estava tratando de números inteiros. Não é isso? Agora, qual que é o macete? Pessoal, vamos dar uma olhadinha no que ele falou. Ele quer dividir o seu 13º entre seus filhos e em partes diretamente proporcionais, né? Então nós temos aí um exercício de divisão proporcional, não é isso? Ele quer dividir um número em partes diretamente proporcionais. Agora, que partes são essas? Aí é o exercício que vai te falar. E esse exercício me falou. Olha lá, se as idades dos filhos de Paulo são 8, 12 e 20, então é correto afirmar que ele não me falou que ele vai dividir esse seu 13º em partes diretamente proporcionais às idades dos filhos? Então, o que eu posso fazer? Eu vou escrever essa equação que vai me dar o resultado, não é isso? E a gente já sabe que aquele K que a gente chamou lá atrás no exercício anterior é a constante de proporcionalidade. Pessoal, você pode chamar essa constante da letra que você quiser. X, Y, Z, A, ok? Vamos falar K porque a gente falou de constante de proporcionalidade. Se você voltar à aula primeira, que a gente falou dessa questão lá, a gente chamou essa constante de X. Porque naquele momento a gente não estava falando sobre constante. A gente estava falando de equações envolvendo números inteiros. É isso que também é possível resolver essa questão. Então eu posso falar o quê? Que 8K mais 12K mais 20K tem que ser igual a quanto? A 1.800. Ah, por quê? Porque eu não vou dividir esse salário, né, esse 13º, em partes diretamente proporcionais. Então eu tenho que fazer o exercício dessa forma. Ah, Reinaldo, então você está querendo me dizer que se ele fosse dividir esse salário em partes inversamente proporcionais, o que eu iria fazer? Aí que está o X da questão. Diretamente proporcionais, eu faço essa multiplicação. Ó, 8 vezes K mais 12 vezes K mais 20 vezes K é igual a 1.800. 8K mais 12K são 20K. 20K mais 20K, 40K. Isso é igual a 1.800. Então, K é 1.800 dividido por 40. Tranquilo? Quanto que é 1.800 dividido por 40? Eu não sou bobo, zero eu corto com zero. Sobrou 180 dividido por 4. Vamos fazer aqui no cantinho, olha lá. 180 dividido por 4, 18 por 4 é 4, sobram 2. Baixa o zero, 20 por 4, 5, o resto, zero. Então, a resposta é 45. Então, o que eu tenho que fazer? Agora, eu pego cada parte que cabe a cada filho, pego esse K que eu encontrei, que é 45, e faço essa multiplicação. Olha lá.
O primeiro filho, 8K, é 8 vezes 45, não é isso? Quanto que é 8 vezes 45? Vamos fazer aqui no cantinho, ó. 45 vezes 8, 8 vezes 5, 40, vão 4, 32 com 4, 36. 360. 12K, 12K, 12 vezes 45. 12 vezes 45, vamos fazer aqui no cantinho, ó. 12 vezes 45. 5 vezes 2, 10, vale 1, 6. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 0, 4, 5. 540. 540. E o 20K. 45 vezes 20. 45 vezes 20. 0, 5 vezes 2, 10, vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 900. Encontramos as partes divididas aí entre os filhos. Se eu somar lá, ó, soma tudo para você ver, ó, 360 mais 540 mais 900 dá exatamente 1.800. O salário, né, o 13º salário do pai, né, do Paulo. É correto, então, afirmar o quê? O filho mais novo recebeu 540? Não. O filho mais novo recebeu quanto? O filho mais novo recebeu 360. O filho mais velho recebeu R$1.080? Ah, o filho mais velho, ó. O filho mais velho recebeu 900. Letra C. O filho mais velho recebeu o mesmo valor que a soma dos valores recebidos pelos outros dois filhos. Ó, o filho mais velho recebeu 900. A soma do que recebeu os outros dois filhos, olha lá, 360 com mais 540 dá exatamente 900, não é isso? Então, o filho mais velho que recebeu 900 recebeu o mesmo valor que a soma dos valores recebidos pelos outros dois filhos? Exatamente isso, né, pessoal? Então, a resposta certa é a letra C. O filho mais velho recebeu o mesmo valor que a soma dos valores recebidos pelos outros dois filhos novos, né, os mais novos. Então, pessoal, um exercício para você fazer aí, ó. E se fosse partes inversamente proporcionais, ok? Para você praticar aí. Divida o número 579 em partes diretamente proporcionais a 7, 4 e 8 e inversamente proporcionais a 2, 3 e 5, respectivamente. Pessoal, essa questão agora envolve os dois tipos de divisão proporcional, diretamente e inversamente. Né? Então, eu quero dividir o número 579 em partes diretamente e inversamente proporcionais, né? E essa divisão aí foi dada, né? Diretamente proporcionais a 7, 4 e 8 e inversamente proporcionais a 2, 3 e 5, respectivamente. Então, pessoal, como que eu tenho que fazer essa questão? Em partes diretamente proporcionais a 7, 4 e 8. Então, 7K mais 4K mais 8K. E inversamente proporcionais a, olha lá, 2, a 3 e a 5. Que número? O número 579. Ok? O que eu tenho que fazer agora? NMC para resolver essa equação. 2, 3 e 5 são primos entre si. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, 30 dos dois lados. Agora, a regrinha básica, né? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 30 dividido por 2 é 15. 15 vezes 7, 105. 105 o quê? 105K. Mais 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 4, 40K. Mais 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 8K, 48K. Do outro lado, quando eu não tenho nada aqui embaixo, eu já sei que é 1, não é isso? Então, 30 dividido por 1 é 30.
30 vezes 579, vamos fazer aqui, ó. 579 vezes 30, 0. 3 vezes 9, 27, vão 2. 21 com 2, 23, vão 2. 3 vezes 5, 15 com 2, 17. 17, 370. Corta o MMC dos dois lados e somo essa calheira toda aí do lado, né? Ó, 105K com mais 40K, 145K. 145K com 48K, vamos fazer aqui no cantinho, ó. 145 com 48, olha lá. 5 com 8, 13, vai 1. 4 e 4 e 8 e 1, 9. 193K é igual a 17.370. Então, K é igual a quanto? K é 17.370 dividido por 193. K vai ser igual a quanto? Vamos fazer essa continha? Então, 17.370 dividido por 193, vamos lá. 1.737 dividido por 193 é 9, né? Ó, 9 vezes 3, 27, vão 2. 81 com 2, 83, vão 8. 9 vezes 1, 9 com 8, 17. Resto 0, né, pessoal? Olha que beleza. Desce o 0. 0 dividido por 193 é 0, resto 0. Então, a resposta é K igual a 90. Cuidado, essa é a constante de proporcionalidade K, não é isso? Agora, falta eu encontrar o quê? As partes em que foi dividido esse número, não é isso? Como que eu vou encontrar essas partes? As partes não são exatamente essas aqui, ó. Eu vou substituir o valor de K, que é 90, em cada uma expressãozinha dessa. E vou encontrar as partes em que foram divididas o número 579. Vamos lá? Quais são as partes? 7K sobre 2, 4K sobre 3 e 8K sobre 5. Ok? Então, o que eu tenho que fazer? Substituir o valor de K, que foi 90, né? A gente não tinha encontrado isso lá atrás, ó. K igual a 90. Então, vamos substituir, não é isso? Então, vamos lá. 7 vezes 90 dividido por 2. 7 vezes 90. Ó, vou ensinar uma coisinha rapidinha para vocês aqui, ó. Não tem uma multiplicação? Então, eu vou simplificar aqui, ó. 90 por 2, né? 45. Aí fica mais fácil, ó. 7 vezes 45. A conta fica menor, né? Diminui a chance de errar a conta. Então, vamos fazer aqui, ó. 45 vezes 7. 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 4, 28. Com 3, 31. 315. É a primeira parte desse número 579. Ok? A outra parte, 4K sobre 3. Então, 4 vezes 90 sobre 3. Então, eu vou ter aqui o quê? Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. 90 dividido por 3, não é 30? Então, fica 4 vezes 30, 120. Encontrei a segunda parte do número, 120. E a outra parte, 8K sobre 5. Então, é 8 vezes 90 sobre 5. Né? Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Dá para simplificar também, né? O 90 dividido por 5. Ó. Quanto que é 90 dividido por 5? Eu sei que é divisível porque termina em 0, né? Mas você tem dúvida, vem aqui no cantinho. Ó. 9 dividido por 5, né? 1. 1 vezes 5, 5 para 9, resto 4. Baixo 0. 40 dividido por 5, 8, resto 0. Então, é 18. Então, fica 8 vezes 18. Isso vai ser igual a quanto? Olha lá. 8 vezes 8 é 64, vão 6. 8 vezes 1, 8 com 6, 14. 144. Pessoal, percebam bem, se você somar as partes, tem que dar o quê? Tem que dar os 579. Vamos somar? 315 com 120 e com 144 somados, olha lá. 5 mais 0 mais 4, 9.
1 mais 2 mais 4, 7. 3 mais 1, 5. Exatamente os 579. Então, nessa aula de hoje, nós falamos da primeira parte do conteúdo grandezas e medidas. Nós aprendemos a diferença entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, falamos o que é razão e o que é uma proporção, e vimos aí como que isso pode ser cobrado na nossa prova em questões de razões e proporções e divisão proporcional, que é o que é mais cobrado. Dividir um número em partes ou diretamente ou inversamente proporcionais, e pode até aparecer juntos, como a gente viu esse último exemplo. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, postem nos comentários, assistam novamente a aula se for preciso e façam exercícios, porque praticar é a melhor coisa que tem para a gente conseguir adaptar e entender a matemática, ficando craque. É isso, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.